unos cuantos problemas que creíamos olvidados u obsoletos: la relación entre historia y literatura, el problema del realismo y el vínculo con la verdad. No podría referirme a este segundo momento del recorrido sin recordar un momento clave, los años 70, en que empezaba a ganar un espacio la vuelta al texto, propiciada por el postestructuralismo francés, centrales en mi formación, y entonces aparece la figura de Foucault, un pensador también central para abordar todo lo relacionado con el poder, que se aparta del marxismo, sin dejar de hacer notar que no cuestiona a Marx, pero señala que las nociones de antagonismo, lucha y conflicto, según él, no se dilucidaron en la medida suficiente, y nadie se ocupó de examinar ni profundizar la cuestión de saber qué es la lucha. ¿Qué es la lucha cuando se dice lucha de clases?, se pregunta Foucault. Y cuando se dice lucha, ¿se trata de conflicto o de guerra? ¿Y cómo se desarrolla esa guerra? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los medios? La otra gran crítica de Foucault fue al lugar dado al partido, la idea de un intelectual vinculado al partido, que define como una organización gracias a cuya existencia el proletariado accede a una conciencia de clase. En otras palabras, a través del partido, las voluntades individuales y subjetivas se convierten en una especie de voluntad colectiva. El partido transforma la multiplicidad de las voluntades entonces en esta unidad colectiva, destacando entonces la autonomía, la necesaria autonomía del intelectual, en esto de alguna manera como Adorno lo sostiene, y la microfísica del poder, de Foucault, que permitió pensar otras formas de sujeción, pero esto es otra discusión. En la segunda zona o región hay dos enclaves, como dije, la memoria y la violencia. Hace años comencé a trabajarlas a partir de la gran cantidad de novelas que se empezaron a conocer en la Argentina casi 20 años después del golpe militar, con la aparición de la que para mí es una de las mejores novelas que hizo de la experiencia de la dictadura su objeto de relato, como es Villa, de Luis Guzmán, que fue una ruptura en la propia obra del autor y el modo de contar el acontecimiento histórico. Andrea Huizen habla de un auténtico giro hacia el pasado que parece caracterizar el presente, refiriéndose a los discursos de la memoria, que surgieron en Occidente después de la década del 60 como consecuencia de la descolonización y de los nuevos movimientos sociales que buscaban historiografías alternativas y revisionistas. Ese exceso de memoria tiene un efecto paradójico. Por un lado, induce a pensar la sobreabundancia como saturación, o nos inclina a aceptar la salvedad de Adorno, de que un excedente de memoria o su marketing pueden llevar a su mercantilización y consecuente invisibilidad. Y por otro, ese exceso, ese retorno, es también necesidad, inconclusión, algo pendiente, pero el efecto mayor, el de gran trascendencia cultural y teórica, ha sido la centralidad de la memoria y el pasado que parecen encandilar el presente, desplazando de la escena una modernidad lanzada al relato de futuros posibles, que bajo la forma de utopías, revoluciones, mostraba cierto optimismo que la memoria acabó horadando. Jameson sostiene que el problema de nuestra relación con el pasado y nuestra posibilidad de entender los monumentos, los artefactos y las huellas de este último en gran medida pasa por el marxismo, que para él proporciona la única explicación histórica y económica intelectualmente coherente y plenamente satisfactoria de las cosas que nos están sucediendo. Es la posibilidad de hacer una explicación totalizante, y esa es su superioridad formal sobre todas las otras interpretaciones. Entonces, el asedio estético al pasado, el entronizamiento del testimonio y del testigo, produjeron la pérdida
de la hegemonía de la historia, o de un cierto tipo de historia, como interpretación dominante por la distancia crítica, sobre todo porque la ficción le disputó un modo de acercamiento nada menos que a la verdad. El gran historiador Carlo Ginzburg decía ya hace más de 10 años: hoy día los términos como verdad o realidad se volvieron para algunas personas impronunciables, a menos que estén encerrados entre comillas, escritas o mimadas. Fin de cita. Y si hoy no decimos lo mismo, es porque podemos afirmar que la literatura, alimentada por la historia, se ha vuelto materia de reflexión teórica y crítica. Será el mismo Ginzburg, más recientemente, quien, rescatando una nota al margen de un manuscrito de Stendhal, dice, cito: ya no se puede alcanzar la verdad si no es en las novelas. Y lo dice un historiador. La ficción y la historia, reconsideradas nuevamente ya no desde la perspectiva de Hayden White, sino desde el lugar y el momento en que se comprendió que la memoria implica participación emotiva, empática, pero que el pasado... Sí, gracias. Lo que pasa es que tengo muchos casos pendientes. La memoria implica una participación emotiva, empática, pero que el pasado no se recupera desde la nostalgia, sino desde una clara conciencia ideológica que señala para qué. Entonces se impuso la necesidad de sostener la relación dialéctica entre historia y memoria, recordando nuevamente la advertencia de Adorno en Mínima Moralia. Cito: es necio y sentimental querer mantener el pasado limpio de la sucia marea del presente. El pasado no tiene otra esperanza que la de, abandonado al infortunio, resurgir de él transformado. Fin de cita. Si hubo un tiempo en que se encomendó al tiempo el trabajo de olvidar, hoy no parece que estemos en ese tiempo. En el recorrido por la zona aparecen otros acontecimientos históricos y enclaves geopolíticos que atrajeron teorizaciones insoslayables, como fueron las guerras de liberación en los 70 y lo planteado por Fanon en Los Condenados de la Tierra sobre el colonialismo francés en particular, y el prólogo indispensable de Sartre, que pusieron en un lugar central la violencia como única respuesta necesaria para la emancipación, y forzosamente el enclave memoria y violencia incluye otras cosas. Estas lecturas fueron para mi generación y para una generación de argentinos realmente formadoras, ¿no? Así como Marcuse, pero bueno, esa es otra historia. Este enclave entonces entre memoria y violencia incluye obviamente Alemania, el nazismo y el holocausto, un acontecimiento extraordinario para el cual había que buscar las palabras para narrarlo. Un prisma, como dice Huizen, que permite pensar otros genocidios y sobre el que no cesan las teorizaciones, los memoriales y las representaciones artísticas, que puso al desnudo la administración de la muerte, el uso de la tecnología para la muerte, la banalidad del mal, según la expresión de Hannah Arendt, por la cual fue tan criticada, y a partir de esto leer quizá Orígenes del totalitarismo de la misma Arendt, y una constelación teórica que abre hacia otros rumbos. Entonces, si cuando aún no se hablaba del fin de la autonomía, los conceptos aportados por el marxismo fueron insoslayables, ¿cuánto lo podrán ser hoy, cuando la literatura parece entramada con la historia de manera inapelable? Un film como Shoah de Lanzmann quiso ser el archivo de Auschwitz, pero también Los que susurran de Orlando Figes, un compendio de historias sobre las víctimas de deportaciones y delaciones del estalinismo, reactualizan lo teorizado sobre un arte relacionado con la verdad, con la historia y con las formas de representar el pasado y la violencia, que a la vez ubican en el centro del debate el antagonismo, la guerra y la dominación. Y en esa imperiosa necesidad de acercarse al pasado, de recorrer los velos, de acceder a la verdad para escuchar las voces de las víctimas y hacerlas memorables,
flaqueó inexorablemente la idea de autonomía, porque eso también llegó a la ficción, recordándome que mi propio interés por las novelas que hicieron de la dictadura el centro del relato se desencadenó en gran medida cuando escuché la confesión mediática del capitán de corbeta Silingo sobre los vuelos de la muerte en los que él mismo había participado tirando las personas. Y el atentado a las torres, que infligió violencia real y simbólica en el corazón mismo del capital, como dice Baudrillard, ya terminó, como dice Baudrillard, ellos lo hicieron, pero todos lo quisimos. Algo que la potencia no puede devolver. Dio lugar a la percepción de nuevas formas de la violencia, a redefiniciones del terror, el terrorismo, al despliegue de la seguridad y a una nueva idea de sujeto peligroso que nos obligan a volver a pensar las luchas de ricos y pobres, de incluidos inmigrantes, en esta etapa de un capitalismo salvaje y agónico por la que transitamos. Es todo, muchas gracias. Muito obrigada, professora Ana. Agora a gente vai. Muito bem, muito. Não, perfeito. Tinha até mais tempo. Então a gente vai ouvir agora a palestra do Luiz, intitulada O Problema. Perdão. Cometi o erro de não falar o título da fala da professora Ana. Aporte do marxismo aos estudos literários, luzes e sombras. Tardiamente, mas foi. Do Luiz é o novo no modernismo e no marxismo e o imperialismo como o rei da vela, de Oswald de Andrade, nas usuras das subjetividades contemporâneas. Talvez o Luiz dispense a apresentação, mas ele tem pós-doutorado em literatura comparada na UFMG, professor desde 2004, associado de teoria da literatura e literatura de língua portuguesa na UFES, é poeta, escritor, ensaísta e líder dos grupos de alguns grupos de pesquisa diversos, vários. É autor de José Lissama Lima, Anacronia, Letra, Barroco e Utopia, 2008, pela EDUFES, América Latina, Literatura e Político, de 2012, pela EDUFES, A Sociedade do Controle Integrado, Kafka e Guimarães Rosa. Interessa-se, e de outros livros que foram lançados ontem, que não estão aqui nesse resumo. Tem interesse pelo estudo do modernismo, do pós-modernismo literário, especialmente do brasileiro e do latino-americano. Professor Luiz Eustáquio Soares. Muito bem, boa noite. Quero ver que eu vou aprontar aqui, inventar. Quero inicialmente agradecer os presentes, sexta-feira chuvosa, a coragem de aparecer aqui. Agradecer os invitados, os irmãos latino-americanos, Ana Supieta, Mônica, Boquino, Mônica Bueno, desculpa, perdão, Adriana Boquino, Mônica Bueno, o Hildebrando Pérez Grande, meu amigo Luiz Munhoz, Luiz Alberto Alves, pela presença, foram fundamentais no Congresso, todos com um recorte incisivo, necessário, nos deu a honra da presença e da participação de vocês. Principalmente os estrangeiros, os convido para fazer convênio conosco. Da grande pós-graduação em letras, os literários têm necessidade, interesse, vontade, desejo de estabelecer intercâmbio. Já está com essa política, seria importante também fazê-la na América Latina. A ideia desse congresso também implicou essa possibilidade de estabelecer convênio entre universidades no contexto latino-americano. Mas desde já os convido, os convido. Bom, quero agradecer a Júlia, minha amiga. De fato, ela arrobou pelo chifre para valer, nesse período final, sobretudo, foi extraordinária, singular.
já falei um pouco dela no início, né? Mencionei até Badiou, conceito de evento em Badiou, né? Um pouco a ideia do impessoal e do pessoal, né? A ideia de evento implica isso, né? Você jogar a sua pessoalidade na impessoalidade do evento, e ela realizou isso de uma forma extraordinária, falando no sentido mais concreto, né? Pela coordenação do curso de inglês, no final de período, portanto cheio de demanda, né? Ainda dando aula, substituindo o professor que faltou, né? Um mundo de atividades. Ela inclusive foi, né, driblando para estar, e de uma forma tão intensa, assumiu o Congresso para valer nesse período final. Me deu muito cascudo, né? Me xingou 3x4. Daí ela ter falado da paciência aqui, né? Da minha paciência. Na verdade eu mereci tudo. Não, eu mereci. Bom, agradecer ao Arnaldo pela divulgação do Congresso, pelo empenho. Obrigado, Arnaldo. E os monitores todos também se dedicaram com afinco, para valer também, com paixão, né? Obrigado aos monitores. Enfim, vamos ver o que vamos fazer aí. Minha ideia é o seguinte: como aporte teórico, Está para ouvir legal? Como aporte teórico, bom, eu vou de alguma forma analisar aqui o Rei da Vela, João de Andrade. Como aporte teórico, vou utilizar, né, referências do ponto de vista do rigor, né, dependendo de um certo semblante do rigor, já que vou trabalhar com o conceito de semblante também do Jacques Lacan. Um certo conceito de semblante não tem rigor nenhum, né? Um certo semblante do que geralmente se considera como rigor. Vou me referendar em Lacan, sobretudo aí, direta e indiretamente, né? Tendo em vista o seminário 17, o avesso da psicanálise, o seminário 18, que é especialmente o seminário sobre o semblante, né? O seminário 19, e o seminário 23, também um seminário sobre o Joyce, sobre a questão do sintoma em Joyce. Deleuze e Guattari, né? Milleplateau, Instituto, sobretudo o volume 2 e o volume 5, Foucault, Conceito de Biopoder, né? De alguma forma Badiou, obviamente que Marx, enfim, há Eduardo Said, né? Vou trabalhar com o conceito de imperialismo. Quem foi um aluno agora na pós-graduação não está, a fala talvez não seja tão inusitada, né? De alguma forma já está convivendo com esses argumentos. Então eu começo. Eu vou partir de um roteirozinho. Se puder, Marcelo, por favor, abrir o roteiro. Eu não fiz um texto, sabe, porque eu não tive tempo, mas também não gosto. Eu prefiro, fico mais à vontade assim. Está pequeno, entendeu? Eu não enxergaria o meu pia. Se você puder abrir o seminário 19 de uma vez, já fica com aqui. Eu fiz um roteiro com, se não me engano, 4 argumentos. Aí eu vou apresentar cada argumento e fazer um diálogo com os textos teóricos e com o texto de criação. Está aberto? Aberto? Seminário 19? Pode colocar na capa, por favor? Então, isso aqui é o seminário 19. Só vou pegar esse quadro aqui e falar brevemente dele, depois relacionar com o seminário 23. Vou começar, digamos assim, costurar coxa de retalho. Bom, está ali, todo mundo sabe que o Lacan, né, trabalhou com aquilo que chamava de matema. Né? Matema, digamos assim que o matema remete à ideia de vazio. Né? Matema matéria, né? O Alain Badiou, por exemplo, dialogando de alguma forma com Lacan, né? Trabalhou com a ideia de matema, o evento como matema, pensou o matema via, portanto, ao próprio Lacan, né? Ele vai dizer, por exemplo, que Heidegger, né, muito estiloso, etc., né? E isso é uma questão cara na própria criação poética, né? Se referendou muito daquilo que via Alain Badiou, ele chamou de metafísica das presenças, né? E o matema seria, aí o matema maior, sob esse ponto de vista, né, através de Badiou, seria o conceito de ideia do Platão, o conceito de ideia, né, como matema. E Badiou destaca, né,
com o conceito de ideia do Platão, as metafísicas da presença, de alguma forma, perdem a importância como nunca. Porque a ideia é esse vazio a partir do qual você pode produzir indefinido de combinações. Você não está, portanto, obrigado a se referendar nas presenças anteriores, na presença si dos seres, das coisas, portanto, a própria ideia de natureza. Bom, eu vou partir daí, dessa ideia de matema, para dialogar um pouco com esses códigos aqui do Lacan, que está aqui também ligado com o matema. Um matema importante aqui é esse matema aqui. Vou levantar. Vou levar o som. Vai. Passa por trás. Botei sozinho. Esse matema, vou chamar de matema, que é o que o Lacan vai chamar da função fálica. Aqui é qualquer x, vai jogar para a escola matemática, qualquer x, isso aqui é a função fálica. A função fálica é basicamente isso aqui, o φ grego e o x. Qualquer x que se expressa, qualquer x se expressa pela função fálica. Isso é um matema. Digamos que sim, é um matema básico do semblante. Qualquer x se expressa pela função fálica. E o mundo é semblante, tudo. De alguma forma, o universo simbólico se inscreve nessa dinâmica. Há N possibilidades de realização desse matema. E aí a minha análise vai se focar também naquilo que eu chamo de três imperialismos: imperialismo europeu, imperialismo americano e imperialismo periférico. E esse imperialismo inscreve a ideia de matema, preenche o mundo, escreve um semblante para o mundo, tendo em vista uma função fálica. Qualquer x no imperialismo europeu se expressa pela função fálica do imperialismo europeu. Qualquer x do imperialismo americano se expressa pela função fálica desse imperialismo. E aqui vale também para aquilo que está começando hoje, de alguma forma, desde sempre, mas se inscreve, se esboça hoje, aquele que eu chamo de terceiro imperialismo, que é o periférico, sobretudo tendo em vista BRICS e outras referências aí. Bom, lá em cima você tem, existe um x que não se expressa pela função fálica, aquela barra em cima da letra grega lá, que significa não. Então qualquer x não se expressa pela função fálica. Existe um x que não se expressa pela função fálica. O Lacan vai dizer, ao menos um diz não. Então, de alguma forma, daí a palavra contradição aqui. Há uma contradição dada entre esse matema e aquele outro matema. No seminário 20, por exemplo, ele vai trabalhar com a questão da mulher, obviamente ele vai escrever a questão da mulher, não foi circunstancial que ele começou o seminário 20, numa audiência maior, feminina, e começou o seminário 20 dizendo justamente que a mulher não existe. Quer dizer, essa provocaçãozinha, já viu inclusive o estereótipo na nação, no seminário 20, mas exatamente tendo em vista esse matema aqui. Não existe porque tendo em vista a função fálica. Portanto, está na obrigação, de alguma forma, no desafio de se inventar, por exemplo, de se colocar tendo em vista essa função fálica. Bom, o que se coloca perante aquele matema também é a ideia de que o sexo não existe. Daí a importância que o Lacan dá à impotência e à castração. No diálogo com Freud, na diferença do Freud, digamos assim, ele positiva ambos os termos. Impotência não é negativo e nem a castração é negativa. Portanto, a própria ideia de castração se torna um matema. Você realiza N situações com a ideia de castração positivada na dinâmica do Lacan. E de alguma forma se escreve naquele matema lá em cima, a ideia da castração. Também tem relação com a existência. Aquele outro matema tem uma barra, tanto não existe um x, portanto não existe um x e não existe uma função fálica. Lacan vai chamar isso no seminário de 19 o matema da virgem. E nessa circunstancial ele destaca que perante a virgem, as 7.000 virgens, para tirar a virgindade delas, um ritual básico dentro da função fálica, sobretudo, isso é quase um pré-requisito da função fálica, que ela seja colocada perante o soberano, perante o chefe, perante
perante o que se escreve, e depois eu vou falar nisso na dinâmica da função fálica. Bom, aquele matema lá é qualquer x, ou qualquer não x, né, se expressa para a função fálica. Quer dizer, não existe um x, qualquer expressa para a função fálica. Nós vamos apresentar sobretudo esses dois matemas aqui. Bom, dito isso em relação ao Lacan, vou começar aqui a ler um trecho do Oswald de Andrade. Início. Não dá para ver, não? De repente tem que precisar de microfone. Você batendo aqui. A pessoa vai calhar, né? Depois eu fico num boquete aqui. Bom, dito isso, eu vou começar um trecho aqui do ato 1, do Rei da Vela. Rei da Vela, né? Um texto do Oswald de Andrade, é uma peça de teatro. Razão pela qual, de alguma forma, aqui eu vou trabalhar com as teses do Badiou sobre o teatro. Vai estar ecoando aqui na minha análise aqui, diretamente mais do primeiro ato e do texto de modo geral. E assim começa o primeiro ato. Em São Paulo, escritório de usura de Abelardo e Abelardo. Um retrato da Gioconda. Descreve o escritório. Caixas amontoadas. Um divã futurista. Uma secretária, Luiz XV. Um castiçal de latão. Um telefone, sinal de alarma. Um mostruário de velas de todos os tamanhos e de todas as cores. Porta enorme de ferro à direita, correndo sobre rodas horizontalmente